Bom dia. Bom dia, gente. Vamos lá, né? Então nós vamos estar seguindo aqui com a parte da membrana, continuação, né? Vamos dizer que eu vou chamar de parte 2, né, do nosso slide aqui, do nosso material. Deixa eu ver aqui. Pronto. Ok. Enfim, então, pessoal, verificando agora, dando continuidade, nós estamos agora para avaliar a questão da tonicidade da membrana. Então, o que é essa tonicidade? Está na capacidade, né, de uma solução em fazer a sala ganhar ou perder água. Ou seja, você já está de olho no gradiente osmótico. Inclusive, foi aquela prática que nós fizemos, né, onde a solução estava no meio isotônico, ela estava no meio hipertônico, né, que ela ficava crenada, e no meio que hipotônico. A célula vegetal, né, enfim, caiu aqui, mas eu não vou comentar sobre ela não. Tá? Com relação à difusão facilitada, né, nós temos o que? Proteínas. Proteínas, como o nome está falando. Então, essas proteínas vão estar facilitando, né, o transporte desses solutos, né, de um meio mais concentrado para um meio que menos concentrado. Então, nós temos aí canais iônicos aqui mesmo. Ó. Então, um canal iônico ele faz difusão facilitada, ou então proteínas, o que? Proteínas carreadoras. Não há gasto de energia e o transporte é passivo a favor de um gradiente eletroquímico, tá? Então, de um gradiente eletroquímico maior para um gradiente eletroquímico menor. Sim, então nós saímos agora, né, finalizamos a ideia do transporte passivo e com relação ao transporte ativo, o que nós temos? Então nós temos aqui um transportador acoplado. Então veja que esse transportador acoplado, né, dá uma olhada na concentração desse soluto aqui do amarelinho. O amarelinho desse soluto está sendo bombeado, né, para o meio extracelular, então ele está contra o gradiente eletroquímico. Agora, esse daqui está a favor. Então, nesse transporte acoplado, o que acontece? Um determinado soluto pode ser carregado, não carregado, ele vai ser transportado a favor do seu gradiente eletroquímico e o outro vai ser o quê? Contra o gradiente eletroquímico. Então, esse movimento desses, né, desses solutos, dessas cargas, gera um potencial elétrico, um potencial, uma energia, né, devido a essa movimentação, o suficiente para promover o quê? O transporte do outro soluto. Então, o outro soluto acaba pegando uma carona devido a esse gradiente. Por outro lado, você tem as nossas bombas, a bomba de sódio, potássio. Então, essa bomba é a bomba do tipo P, né? Ou seja, é uma bomba dirigida por ATP, aonde o ATP sofre a hidrólise, a ADP, e esse fosfato que foi, né, liberado, ele vai fosforilar a bomba e vai promover o quê? Alterações na estrutura conformacional da proteína, permitindo o transporte do soluto. E aqui você tem uma bomba dirigida por luz, né? Um exemplo que a gente citou foi a bactéria Rhodopsina. Então, ou seja, essa energia luminosa, ela é suficiente para estar bombeando, né, essa molécula do meio intra para o meio extracelular, bombeando prótons, como nós estávamos discutindo lá na bactéria Rhodopsina. Então, o transporte ativo, ele, por exemplo, pode ser dirigido por um gradiente de íons. Então, você tem aqui, aqui neste caso, é um uniporte, onde nós temos um único soluto sendo transportado. Né? Então, se tiver a favor do seu gradiente, ele vai ser um transporte passivo. E aqui você tem um transporte acoplado. Então, quando a gente fala do transporte acoplado, então normalmente você vai ter um íon, por exemplo, um íon, que está indo a favor e a outra molécula que está indo contra o seu gradiente eletroquímico. Se for no simporte, essas duas moléculas, né, os solutos, estão indo no mesmo sentido, né? Seja do meio extra para o intra, ou do intra para o meio extra, ou pode ser o que? Um antiporte, nos sentidos do que? Contrários. Então, sendo assim, você tem o que a gente chama de um transporte ativo primário. Quando a gente fala transporte ativo primário, nós estamos falando de algo que está usando diretamente a fonte de energia do ATP. Por outro lado, quando você tem um transporte ativo secundário, você não vê ali a molécula da ATP. Então é um transporte onde ele utiliza a energia dos próprios íons, dos próprios cátions e ânions que estão se movimentando de um lado para o outro. Né? A gente sabe que essas moléculas elas têm uma energia de ligação que é suficiente para promover, digamos, né, uma carona para levar um outro soluto com ele. Né? Vamos imaginar aqui que fosse uma molécula
né, de glicose e uma molécula de sódio, né? Então, ou seja, o sódio acaba entrando e a glicose acaba pegando uma carona. Então, seria o transporte ativo secundário. Aqui, é o que estava acabando de falar, olha só, você tem aqui o transporte de glicose e sódio. Então, a concentração, o sódio no meio extracelular é muito mais concentrado que no meio intra. Então, veja que o sódio, ele está indo a favor do seu gradiente eletroquímico. Então, esse transportador, ele está no momento que fechado, que eles chamam de ocluído. Então ele acaba abrindo para o meio extracelular. Aí você tem sítio de ligação aqui e a glicose também se liga. Então o sódio e a glicose. Então a glicose, né, ela acaba pegando uma carona com a energia fornecida por essa movimentação pelo sódio e consequentemente você tem um suporte, né, desse transportador levando o sódio e a glicose para o meio intracelular. Veja que a glicose aqui, ela está indo contra o seu gradiente eletroquímico. Então o sódio o sódio ele está indo a favor e a glicose está indo contra. Então você tem um transporte ativo, mas ele é secundário, né? Porque está usando a própria energia promovida pelo deslocamento, né, do sódio. Então isso é o transporte ativo secundário, né, onde ele está utilizando uma energia que fica acumulada devido à movimentação desses cátions ou ânions. Um exemplo que a gente gosta de mostrar também, né, desse tipo de transporte é com relação ao transporte de glicose, né, que é o suporte sódio-glicose. Então, ou seja, naquela aula que nós gravamos, na primeira, a gente estava falando, por exemplo, da importância do soro caseiro, né, aonde ele tem água, ele tem sódio e ele tem glicose. Então, ou seja, mostrando que para que você tenha essa captação, para que essa glicose lá no lume intestinal ela possa estar sendo absorvida, ela precisa do sódio. Então, lembra que aquele indivíduo com quadro de diarreia, ele perdeu muita água, ele está desidratado, então perdeu, além de água, perdeu eletrólitos também, perdeu sais. Então, você tem que fazer essa reposição da fonte de energia, que é o carboidrato, mas também de quem? Do sódio. Por quê? Porque a glicose, para ter uma rápida absorção, ela precisa do sódio para ter o seu simporte, né? E lembra que aqui são microvelocidades, então, ou seja, aumenta muito a taxa de absorção, porque você vai ter muitos receptores, muitas proteínas, né, que vão realizar o simporte. Mas observem que algo é muito importante, né? Alguém precisa manter o gradiente eletroquímico do sódio. Porque o sódio ele está mais concentrado no meio extra. Mas para o sódio, mas na medida que o sódio vai entrando, essa concentração vai equilibrar. Se equilibrar, o que acontece? A glicose deixa de entrar. Mas não é isso que a gente quer. Então, para manter esse gradiente eletroquímico do sódio, nós não podemos esquecer da bomba. Então, a bomba de sódio-potássio ATPase, ela bombeia o sódio do meio intra para o meio extra e o potássio do meio extra para o meio intra, né, gastando ATP. Então, se a bomba retira o sódio daqui para cá, o que acontece com a concentração do sódio? Ela continua baixa, sendo assim, permanece o gradiente eletroquímico. Então, esse movimento do sódio, esse movimento do sódio, né, do meio extra para o meio intra, ele acumula uma energia de ligação. E essa energia, né, ele acumula uma energia potencial ali que é suficiente para promover o transporte da glicose. É aquela mesma linha de raciocínio quando você pensa lá em mitocôndria, daquele fluxo de prótons e depois aqueles prótons que estão lá no espaço intermembranoso da mitocôndria retornam, né, para uma ATP sintetase que vai gerar energia, promover energia para gerar a fosforilação oxidativa. Então a ideia é parecida, tá bom? Tá, tudo bem. Então a glicose entrou, mas a glicose ela precisa ir para o líquido extracelular e para ir para o sangue. Então, mas ela pega o quê? Ela passa pelo uniporte. Então, a concentração de glicose aqui agora aumentou e ela vai passar para um transporte o quê? Passivo. Então, nós estamos vendo aqui um transporte ativo primário, um transporte ativo secundário e um transporte passivo pelo uniporte. Sim, então, mas basicamente nós temos aí três classes de bombas acionadas, né, pelo ATP. Então, você tem uma bomba do tipo P, fosfato, né? Então, é aquela que a gente falou que ocorre a hidrólise do ATP, libera o fosfato e esse fosfato vai fosforilar
essa proteína, né? E, consequentemente, ela vai estar realizando a sua atividade de bombear cátions e ânions. Nós temos uma outra classe, um transportador muito importante, que é o transportador da classe ABC, que é um cassete de ligação a ATP. Então, veja que essa proteína ela tem 2 sítios de ligação para o ATP. Então, ocorre a hidrólise, né? A hidrólise vai ocorrer a fosforilação, e quando acontece isso, ocorre uma alteração na estrutura da proteína para que ela possa bombear. Então, quer dizer que ela também depende do ATP, mas são 2 sítios de ligação, né? Por isso você tem um pouco diferente da bomba do tipo P. A bomba de prótons do tipo V é uma bomba muito importante aonde? Principalmente em lisossomos e outras organelas. Então ela vai estar bombeando esses prótons, né, para acidificar aquele meio. E aqui você tem uma bomba, aliás, a famosa ATP sintetase, né? Então, onde ela vai estar... Lembra aquele fluxo de prótons que eu falei? Veja, esse fluxo de prótons, ele gera energia, né? Então, essa energia acumulada aí na forma de energia de ligação química é suficiente para promover o quê? A fosforilação do ADP em ATP. Muito bem, então vamos prosseguir. Ok, que a gente já falou, né? Sim. E como é que é a bomba? Então, essa bomba, como a gente já falou, né? Então, é algo que todo mundo fala, discute, né? Cada um vai dando uma pincelada de um pouco de forma diferente, né? Então, nós temos a bomba de sódio, potássio, ATPase da membrana plasmática, né? Que vai estar gerando esse gradiente, como nós falamos, é importante manter o gradiente eletroquímico. Então, ela pertence à família da ATP sintetase, ou sintetase, das ATPases do tipo P. Mas como é que seria a estrutura da bomba? Veja, quando a gente fala bomba de sódio e potássio, a gente tem uma ideia que ela vai fazer simultaneamente. É, basicamente isso. Mas aqui essa imagem vai te dar uma ideia de um passo a passo, tá? Então, a gente não vai conseguir te mostrar isso de forma simultânea. Mas o que ocorre? Então, inicialmente, essa proteína, né, essa bomba, ela tem uma alta afinidade pelo sódio. Então, essa afinidade pelo sódio, o sódio se liga aos seus sítios de ligação. A ligação, então, do sódio começa a estimular a fosforilação pelo ATP. Então, quando essa bomba, que é uma bomba do tipo P, vai ser fosforilada, ela começa o quê? Agora a alterar a sua conformação. Então, antes ela estava aberta, né, para o meio intracelular, ela foi fosforilada e ela começa agora a mudar a sua conformação e abrir para o meio extracelular. Devido a isso, acaba diminuindo a interação pelo sódio, o sódio se desloca, então o sódio é liberado e praticamente ao mesmo tempo, né, o potássio está sendo captado para ligar ao seu sítio de ligação. Mas na medida que o potássio, né, ele vai estar sendo atraído, o fosfato já está sendo liberado. E quando o fosfato é liberado, né, o que acontece? Começa a diminuir, né, a atração desses sítios pelo potássio e o potássio é liberado para o meio intracelular e volta, olha lá, o potássio foi liberado, agora com o potássio foi liberado, o sódio entra. Então, só que é algo, né, praticamente simultâneo. Então, o autor aqui tentou, né, de quadro a quadro, tentar mostrar para a gente como que seria esse tipo de movimentação. Então, lembrando dessa proporção, então a bomba aqui de forma geral, né, ela está realizando o carreamento de 3 sódio, 2 potássio e gastando para isso o quê? Molécula de ATP. Mas devido a esse gradiente, né, eletroquímico, esse gradiente eletroquímico é muito importante para manter essa polaridade da membrana. Então, porque a membrana, o meio intracelular dela é negativo e o meio extra é positivo. Então, você precisa dessa bomba para manter esse gradiente. Então, veja, o potássio ele tem uma grande concentração no meio intracelular. Então, por uma difusão, lembra que não é difusão simples, né? Esse potássio precisa passar por canais de potássio, então vai realizar uma difusão facilitada. O potássio vai saindo, né? E o sódio, ele entra. Então, uma coisa que a gente observa aqui já é uma primeira propriedade da membrana. Então, a membrana ela tem uma permeabilidade maior ao potássio do que o sódio. Então, ou seja, a quantidade de potássio sai muito mais rápido do que entra sódio. Mas entenda que, na medida que o potássio vai
Então, essa movimentação de cargas, potássio saindo, sódio entrando, mantém esse gradiente eletroquímico aqui, negativo e positivo. Mas vai chegar um ponto que a concentração do potássio vai se igualar à concentração do potássio no meio extra. E o mesmo vai acontecer com o sódio, do meio extra para o meio intra. Para que isso não ocorra, para manter então esse gradiente eletroquímico, a bomba de sódio potássio TPase, ela vai estar ali auxiliando para manter o gradiente. Aí nós sabemos, né, então aqui é um E0, um potencial de repouso, menos 70 milivolts, né, que quando ocorre a despolarização, quando ocorre aquele estímulo limiar, abrem-se os canais de sódio rapidamente, tá? É outra propriedade da membrana. Então, ou seja, quando altera o potencial, os milivolts, os canais de sódio são mais rápidos para se abrir. Então, o sódio abre rapidamente e ocorre um grande influxo de sódio. Então, se entra muito sódio, como é que vai ficar essa carga aqui? Essa carga passa a ficar positiva no meio intra e negativa no meio extra, ou seja, uma polarização invertida. Então, o gráfico do potencial de ação ele sobe. Mas lá na subida começam a se fechar os canais de sódio e abrem-se vários canais de potássio. Aí o que? Volta a sair, né, ter um efluxo de uma grande quantidade de potássio e o meio intra volta a ficar o quê? Negativo e o meio extra volta a ficar positivo. É aquela fase da repolarização, de voltar ao repouso. Pessoal, eu não vou aqui, né, discutir como que é o potencial de ação, despolarização, repolarização, pós-hiperpolarização, porque você, né, certamente já viu isso, vai ver isso na neuroanatomia, neurofisiologia, né? Então vai cansar de ver isso daqui. Então aqui é só para a gente ter uma ideia dessa movimentação de cargas. Então, quanto à função eletrogênica, vocês podem observar que quando a gente fala despolarização, repolarização, a gente está focado muito na abertura de canais de sódio, de potássio. A bomba está ajudando? Tá, mas ela não é assim vital. Veja que em termos de função de gerar potencial, ela contribui com 10% do potencial. Então, os 90% restantes estão dependendo assim indiretamente da bomba. Então, realmente dependem muito dessa abertura e fechamento dos potenciais. Mas e se essa bomba, por exemplo, ela for parcialmente inativada? Digamos aqui que você tem um glicosídeo cardiotônico, né? Ele vai ele vai paralisar parcialmente a atividade dessa bomba por um determinado tempo. Mas vamos dar uma olhada aqui. Então aqui você tem aqui uma musculatura, essa aqui é um exemplo de uma musculatura cardíaca, aonde eu tenho aqui, olha, uma bomba de sódio, potássio ATPase, então digamos que ela está funcionando sem problema nenhum. Ela está promovendo o quê? A movimentação de potássio e de sódio. E aqui você tem um transportador que é o cálcio. Então o que a gente está vendo? Então o sódio se movimentando e o cálcio se movimentando para cá. O cálcio, ele está fazendo o quê? Um antiporte, né? Então, ou seja, eu tenho o cálcio saindo e o sódio entrando, não é isso? A concentração do sódio é maior no meio extra e ele está entrando para o meio intra. Tá, tudo bem. Mas é aquela mesma historinha da glicose. Então, na medida que o sódio, alguém tem que manter um gradiente eletroquímico. Então, o sódio vai entrando, mas chega um ponto que essa concentração do sódio vai se equilibrar. Então, para manter esse gradiente eletroquímico, né, para fazer com que o sódio continue entrando, a bomba tem que bombear o sódio para o meio extra e, ao mesmo tempo, ela bombeia o potássio gastando ATP. Tudo bem. Então, se você tem esse gradiente eletroquímico, o que acontece? O cálcio ele vai estar sendo bombeado para o meio extra para estar regulando essa concentração do cálcio, né? Para você ter uma contração, digamos, cardíaca de forma rítmica correta. Mas, digamos que você tem um paciente com insuficiência congestiva, uma insuficiência cardíaca. Então, o que você tem? Você pode estar aumentando a força de contração cardíaca usando essa substância chamada de dioabaína, que é um glicosídeo cardíaco tônico. Então, o que ele vai fazer? Essa substância ela consegue interagir com a bomba e ela bloqueia a bomba. Então, se ela bloqueia a bomba, o que acontece? Esse gradiente de sódio vai chegar a um ponto que ele vai parar.
né? Não vai ter como ter a movimentação do sódio. Consequentemente, o cálcio começa a deixar de sair. Se ele deixa de sair, o que acontece com a concentração do cálcio? Vai só aumentando. E o cálcio se liga aonde? Se liga à troponina. Então, ligando a troponina, consequentemente, vai aumentar o que? A força de contração cardíaca. Então, você tem aqui um exemplo mostrando que um fármaco, ao bloquear a bomba, ele aumenta a concentração de cálcio para aumentar a força de contração cardíaca, correto? Ele também está mostrando que o cálcio está sendo o quê? Sendo sequestrado, indo para onde? Para o retículo sarcoplasmático, para estar acumulando esse cálcio. Muito bem. Deixa eu ver aqui, gente. Cadê o... Ah, pronto. Os transportadores ABC é aquele que eu estava falando para vocês. Olha só. Ele tem essa estrutura dessa proteína, tem dois domínios de ligação para o ATP, e quando o ATP se liga, o que acontece? Ele vai estar alterando a sua estrutura conformacional, e nesse caso ele está transportando uma molécula do meio extra para o meio intra. Veja que esse transportador ABC, ele é bacteriano. Então você tem uma molécula que faz esse mesmo papel e em eucarioto também. Então essa ligação do domínio, aliás, a ligação do ATP, ela acaba aproximando esses domínios ATPase. Veja que aqui não estava aproximado. Quando o ATP se ligou, esses domínios vão se aproximar para promover o que? A ativação dessa proteína. Então, esses domínios são hidrofóbicos e eles apresentam, né, 6 alfa-hélices. Esses transportadores de ABC, tanto de importação, tá, como de exportação, que também são encontrados em bactérias. Aí falando aqui de E. coli, uma porcentagem desses genes, né, que codificam essas proteínas transportadoras do ABC. O eucarioto, né, quando você olha para cá, se a gente não falasse eucarioto, a gente nem ia perceber, né? Então você vê que a estrutura tanto do procarioto e eucarioto é muito similar, muito parecida. Então aqui nós temos o que? Dois domínios, domínio de ligação ATP, quando o ATP se liga, aproxima esse domínio, altera a estrutura da proteína, está bombeando a molécula para onde? Para o meio extracelular. Então esses transportadores ABC eles podem exportar a substância do citosol para o espaço extracelular, do citosol para o compartimento, para o retículo, da matriz mitocondrial para o citosol. Então, esse transportador ABC ele é uma proteína extremamente importante. Mas observem aqui, nós temos uma proteína chamada glicoproteína P, também colocada como GPP. Essa proteína, a estrutura cristalográfica dela está aqui, tridimensional, né? E aqui você tem os domínios de ligação. Então, ela também, essa glicoproteína, é uma proteína da classe ABC. Então, dois domínios de ligação ATP que vão promover o quê? O transporte. Mas por que eu estou falando dessa proteína? Essa proteína, ela é uma proteína que o feto, né, o embrião, o feto, ele já expressa essa proteína. Então, essa proteína é extremamente importante porque ela vai bombeando substâncias tóxicas que possivelmente atravessam pela placenta. Então você veja que é uma proteína importante para estar bombeando, não é só no feto. Feto, embrião, adulto, então nós temos essa proteína bombeando substâncias tóxicas para o meio extracelular. Por esse lado, é claro que é muito importante, mas aí nós temos um outro detalhe. Veja, o efluxo de drogas no tratamento de câncer. Então aí você começa a ter o outro lado da moeda. Porque quando você tem um tumor e você está fazendo uma quimioterapia, utilizando citotóxicos para isso, drogas, você quer matar aquela célula. Mas a gente não pode esquecer que a célula tumoral, ela veio de uma célula normal. E essa célula tumoral começa a aumentar muito, começa a expressar uma grande quantidade de proteínas dessa classe, né? E essas proteínas começam a bombear a droga, o quimioterápico, para o meio extracelular. Então você começa a ter um paciente que tem o quê? Uma resistência àquele medicamento. Então realmente é importante utilizar aí vários coquetéis aí para tentar impedir esse efluxo de drogas. Mas vamos ver o que o pessoal está fazendo para contornar essa estratégia que a célula tumoral faz para bombear esse quimioterápico. Então, por exemplo, a Federal do Paraná, não só a Federal do Paraná, né? Nós temos várias instituições que desenvolvem moléculas que vão inativar esse bombeamento. Como assim? Digamos que eu tenho um tecido tumoral, aqui você tem o que? As proteínas, tá vendo?
essas proteínas dessa classe ABC, e aqui o quimioterápico. Esse quimioterápico está sendo bombeado e está passando por essa proteína, mas o tecido tumoral, ele não houve até cresceu, né? Não conseguiu diminuir, é como se o fármaco não estivesse conseguindo fazer sua ação, né? Porque essas proteínas estão bombeando o fármaco para onde? Para o meio extracelular. Mas o que eles fizeram? Eles conseguiram sintetizar, né? Tá vendo o ABC? Eles conseguiram sintetizar uma molécula para inativar essa proteína. Então, olha, esse triângulo é o inibidor do ABC. Então, ou seja, consegue inibir e desta forma o quimioterápico entrou e o quimioterápico agora não está sendo bombeado para o meio extra e você observa a remissão do tumor. Então, realmente é uma área bastante interessante. Mas a gente sabe que não é tão simples assim, né? Você não tem a cura do câncer. Né? Então, é uma estratégia que realmente ela vem crescendo, vem se destacando bastante. Depois, se vocês quiserem, vocês podem dar uma olhadinha, né? Nessa reportagem que fala um pouco sobre o que a gente está comentando aqui. Muito bem, então o que a gente está observando é que essas células cancerígenas, elas têm uma superexpressão do que a gente chama de MDR. Então, a MDR é uma resistência a múltiplas drogas. Então, por isso que é importante estar mudando essas drogas, fazendo esse coquetel. E isso, claro que a gente sabe que a célula tumoral, ela vai ter uma resistência. 40% dessas células desenvolve resistência a esses medicamentos. No caso do plasmódio, é algo também parecido, aonde o plasmódio, ele, também, né, ele vai estar, por exemplo, bombeando a cloroquina, né, que é o fármaco utilizado ali. O transportador de ABC, né, ele é uma proteína importante também para fazer esse transporte. Ele é uma proteína de membrana e ele é conhecido como regulador da condutância transmembranar da fibrose cística. Veja aqui, na fibrose cística, que é uma herança autossômica recessiva extremamente grave, né? Ela tem uma proteína de membrana e ela está transportando cloreto. Mas uma mutação ali pode inviabilizar esse transporte e alterar esse gradiente osmótico. Então, assim, algumas proteínas da ABC podem atuar também como o quê? Um transportador e outras como canais, como a gente está discutindo aqui. Então, vocês já devem ter ouvido falar, né, desse filme, As 5 Passos de Você, né? Se vocês não viram, dá uma olhada, é um filme bem interessante que fala sobre essa questão, essa dificuldade com relação à fibrose cística. Eu preciso que vocês deem uma olhada nesse vídeo. É uma animação muito boa, porque ele mostra o que acontece, né, com o transporte do cloreto, com o transporte do sódio, por que essa doença é conhecida como o beijo salgado, né, a pele do indivíduo fica salgada, por que nas glândulas sudoríparas, esse transporte é diferente da parte do pulmão, né, porque afeta a parte pulmonar. Por que o muco fica espesso? Né? O que acontece que o muco ele vai ficando espesso, ele afeta também a parte gástrica, digestiva. Então, o que acontece aqui? Né? Então, essas perguntas que eu estou fazendo, vocês vão conseguir me responder com base nesse vídeo, que é muito bacana. É um vídeo que está em inglês, né? Mas aí depois vocês podem pedir lá, né, para fazer a tradução, né? Então, dá para ver bem legal. Né? Olhem aí para mim, tá bom? Mas e os canais? Até agora, a gente falou muito da proteína, né? Da proteína carreadora, a proteína que está fazendo uma difusão facilitada, mas e o canal? Né? O canal associado com as suas propriedades elétricas. Os canais, eles têm poros hidrofílicos, né? Apresentam um transporte muito mais rápido do que as permeases. Aquelas permeases, elas precisam alterar a conformação, né? Então, o canal não. O canal é como um barril, né? Abre e fecha. Então, realmente é extremamente rápido. Transporte passivo. Então, quando você fala em canal, não adianta. Estamos falando em passivo. E é seletivo, porque vai depender do tamanho, da carga. O canal é de potássio, é de sódio, né? Então, ele é específico para cada um. E sim, assim como o outro, ele pode também ocorrer o quê? Saturação. Então veja, nós temos aqui um canal fechado e aqui o canal aberto. Só que esse canal, eles têm o quê? Um filtro de seletividade, né? Para você selecionar o que vai passar pelo aquele canal. É um tanto sugestivo, né? Faz até sentido isso. Então os canais aqui em termos de ilustração, gente, veja,
os canais apresentam uma vantagem sobre as proteínas transportadoras. Até 100 milhões de íons podem passar através de um canal aberto a cada segundo. E o que significa isso? Eles têm uma velocidade de 10 elevado a 5 vezes maior do que a maior velocidade de transporte conhecida por uma proteína transportadora. Então, realmente, a estrutura do canal ela é muito importante para promover esse transporte, esse fluxo de cargas, né, de um lado para o outro. Tá? Então, é importantíssimo a presença desses canais. Então, os canais não podem ser acoplados a uma fonte de energia para realizar transporte ativo, ou seja, é transporte passivo. Por exemplo, nós temos vários tipos de canais. Um deles aqui, que nós vamos estar citando, é aquaporinas. Então, as aquaporinas é um canal de água. Aí você pensa, poxa, mas as células não são permeáveis à água? Sim, mas tem determinados tecidos que eles são impermeáveis à água. Por exemplo, quando você vai lá no tecido renal, no túbulo contorcido distal, eles são impermeáveis à água, tanto é que precisa de hormônios ali para promover o que? Aumentar aquela permeabilidade. Mas acontece, né, que a água ela é uma molécula polar. Né? Então, ela passa a ter uma certa dificuldade para passar pela membrana. Né? Então, o que a gente está querendo dizer é que você tem um canal que vai realmente aumentar muito essa rapidez do transporte da água para que ocorra o que? O equilíbrio osmótico ali. Então, é para isso que você tem essas aquaporinas, para permitir um movimento mais rápido da água do que se ela fosse simplesmente passar pela bicamada lipídica, uma vez que ela tem um caráter polar, a bicamada tem parte polar e tem uma parte hidrofóbica. Então, por exemplo, aqui, nós temos as glândulas exócrinas, não é só a título de ilustração, pâncreas, fígado, glândulas mamárias, sudoríparas, e secretam muitas substâncias, sais. Olha só, você tem as bombas aqui, os canais de íons, né, secretados por essas glândulas para o lúmen. Então, ao fazer isso, elas vão alterar o gradiente osmótico. Esse meio vai ficar mais concentrado, outro menos concentrado. Então, para equilibrar isso, a água tem que passar também para a célula. Mas aí a água tem que passar o quê? Rápida. Né? Se esses íons estão entrando rápido para essa região, quem tem que vir rápido também? A água. Então, para acompanhar essa velocidade, é importante que ocorra o quê? Tenha uma grande densidade de aquaporinas para promover esse transporte. Veja que aqui cada aquaporina permite uma entrada de até 3 bilhões de moléculas de águas que estão passando em fileira de 10 moléculas a cada vez em seu canal central. Então, realmente é muito rápida essa passagem de água pelos canais de aquaporinas. Veja que a estrutura da aquaporina. Tá? A aquaporina deve permitir essa rápida passagem, né, com a molécula de água, ao mesmo tempo que elas precisam impedir a entrada de íons. Mas esse canal, ele é de aquaporina, concordo. Então, mas ele precisa fazer com que apenas a água passa. Porque se a água passar e passar também íons, aí não adianta. Porque já está passando íon pelos seus canais, né? O canal de íon ali. Então, esse poro ele precisa ser estreito o suficiente para impedir que qualquer íon hidratado possa passar. Veja como é que é a estrutura esquemática dessa aquaporina, tá? Que você tem as moléculas de água e você tem aqui as proteínas, né, com seus aminoácidos que estão formando esse canal, né? Então é um canal. Então você tem carbonilas, aí a gente verifica a interação de ponte de hidrogênio, né? O hidrogênio ligado a FON, né, que é fluoxigênio e nitrogênio, carbonilas, e aqui você tem duas asparaginas bem posicionadas para manter a estrutura da água. Isso daqui, gente, lembra quando você estudou lá em fisiologia vegetal, aquela teoria de Dixon, a teoria de transporte, de xilema. Então, é como se a gente tivesse isso. Então, você tem o quê? Forças de coesão, de aderência, e essas moléculas de água vão sendo carreadas ao longo de quem? Ao longo desses canais. Tá? Os canais iônicos, eles são seletivos, sim. Então, o que você está vendo aqui? Eu estou vendo um canal. Esse canal, ele tem o que a gente chama de um gate, que é o portão. Veja que esse portão está fechado. Então, é aqui que a gente fala que o canal está fechado. E aqui é o filtro de seletividade, né? Então, vai depender do tamanho, da carga, para que esse íon possa se deslocar, passar por esse filtro de seletividade
e abrir o canal. Mas o que promove a abertura desse canal, né? Como é que o canal ele vai abrir ou fechar? Olha, depende. Você tem canais que eles são controlados por voltagem. Veja que o meio intra está carregado negativo, o meio extra positivo. Olha essas hélices desse canal. Essa hélice ela tem uma carga positiva. Então, quando ocorre o estímulo, né? Olha, vamos pensar na despolarização. O que aconteceu? Levou a polarização invertida, o meio intra está negativo, agora ele ficou positivo, o meio extra estava positivo e agora ele ficou negativo. O que acontece é que essa estrutura negativa atrai as hélices, que a gente chama de hélices S4, com essa carga positiva, e consequentemente faz o que com o canal? Abriu o canal, olha lá, ele estava fechado, devido, olha a posição dessa hélice, ela estava inclinada desse jeito, devido à atração, ela abriu. Então, quer dizer que houve abertura do canal mediante um controle de voltagem, consequentemente, no caso da despolarização, tendo um influxo de sódio. Mas esse canal pode ser ligado por uma molécula sinal, seja uma molécula sinal que está no meio extracelular ou uma molécula sinal que está aqui no meio intracelular. Então, ela vai acabar se ligando e quando ela se liga, ela vai alterar a estrutura do portão e vai promover o que? A abertura, né? E você vai ter um influxo ou efluxo daquela molécula, ou mesmo controlado de forma mecânica, né? No sentido de abrir e fechar. Então, a ideia que a gente está falando é essa daqui, né? Sim, o canal de sódio, ele, veja gente, a gente tem um hábito de falar assim, o canal de sódio, aberto e fechado. Mas não é só aberto e fechado. Tem um momento que ele é chamado de inativado. Então, eles vão contribuir para elevação, queda do potencial de ação. Então, o que nós temos aqui? O nosso velho conhecido potencial de ação, né? Aplicou um estímulo no estímulo. Esse estímulo ele vai atingir um limiar. Aí, com a abertura de vários canais de sódio, ocorre o quê? Influxo de sódio. Depois o canal, a gente fala assim, o canal fecha, aí tem a abertura dos canais de potássio. Dá uma olhada nesse momento, veja. Então, num determinado ponto aqui, o canal de sódio controlado por voltagem, ele está fechado, né? Então, é como se ele estivesse aqui. Está fechado porque, digamos, ainda não teve o estímulo ou aplicou um estímulo que não atingiu o limiar, certo? Mas quando ocorre a aplicação de um estímulo que atingiu o limiar, o que a gente pensa? Agora o canal está aberto. Lembra daquelas hélices? Carga positiva, atraindo negativo. Aqui já tem uma polarização invertida e ocorre um influxo rápido de sódio, beleza? Então, se está aumentando a carga positiva no meio intra, o que o potencial está ficando? O meio intracelular está ficando mais carregado positivamente e o gráfico vai subindo. Mas quando chega aqui, né, esse canal ele entra num período que a gente chama de inativado, né? Esse período inativado é um período estratégico porque veja que essa estrutura da proteína do canal ela acaba fechando, obstruindo o gate. Então, quer dizer, não é um estado ainda fechado, é um estado inativado para impedir com que o sódio possa passar. Então, esse período é o que a gente chama de um período refratário. Então, ele é importante porque, mesmo que a célula for recebendo outros estímulos, o que acontece? Ele não vai ocorrer a despolarização. Então, é para impedir que a célula tenha o que? Novos potenciais elétricos. Então, nesse momento aqui da descida, o sódio não está entrando, né? Agora, quem está abrindo são canais de potássio para permitir o efluxo do potássio, levando a uma fase de repolarização, até terminar tudo isso daqui, que a gente chama de período refratário, para não gerar outros potenciais elétricos. Aí sim, ele sai do estado inativado e volta para o seu estado que fechado. Então, é uma conformação importante esse período de inativado para permitir com que leve esse período refratário para impedir com que, mesmo tipo assim, gerou que vários estímulos aqui, não ocorra a geração de outros potenciais de ação, né? Então, é isso que acontece nessa alteração da estrutura do canal. Muito bem. Então, com relação à geração desses potenciais, nós temos aqui algumas toxinas que podem inativar esses canais. Por exemplo, o curare. O curare é uma substância
que é muito utilizado por indígenas. Então, eles extraem essa substância de uma planta, passam isso numa lança e ao acertar, por exemplo, a caça, esse curare paralisa, né, aquela caça ali. Então, é uma toxina que ela faz o quê? Bloqueia os canais de sódio. Então, o que nós estamos vendo aqui? Uma junção neuromuscular. Então, o potencial de ação vai passando para cá, ele promove a abertura de canais de cálcio, ocorre um influxo de cálcio, e esse cálcio estimula a fusão de vesículas, liberando quem? Olha, neurotransmissores, como a acetilcolina, que vai se ligar a um receptor, né? Olha, ligou-se a um receptor, então esse canal de sódio, ele vai ser aberto mediante a molécula sinal, e aqui também tem um potencial de ação passando pela membrana, promovendo a abertura de canais de sódio, e pronto. Aqui você tem um receptor de DHP, que vai gerar aqui o potencial de ação que vem passando para cá, para promover a abertura de canais de cálcio lá para o retículo sarcoplasmático. Então, ou seja, você tem a entrada de sódio, a entrada de cálcio, né, para promover a contração da musculatura. Mas o curare, essas substâncias curariformes, eles acabam que bloqueando esses canais de sódio. Consequentemente, você tem o que? Uma paralisia da musculatura. Mas esse curare na determinada concentração ali, ele acaba sendo tóxico. Mas o indígena, por exemplo, ele utiliza o quê? Ele, ao cozinhar essa carne, né, não tem problema, a toxina do curare, ela é proteica e ela vai desnaturar. Então, tem muitos medicamentos que são na base aqui, de substâncias curariformes para promover o que? Essa analgesia, tá? Então, isso é interessante também. Tem um peixe, né, que é chamado de fogu, que é muito apreciado, né, pelos japoneses, e esse corte desse peixe fugu libera uma substância chamada TTX, que é uma tetrodoxina, e ela também promove o que? Fechamento de canais de sódio. E assim, tem que ter muito cuidado, porque dependendo da quantidade de TTX que é liberado, pode paralisar a musculatura de diafragma e levar o que? Uma intoxicação e até mesmo uma parada cardiovascular ali. Mas até agora a gente está falando desse transporte de solutos, né? Solutos, cátions. E como é que fica o transporte em massa, né? De uma grande quantidade? Aí a nossa velha conhecida exocitose e endocitose, que a gente vai trabalhar de forma mais específica depois. Então você está falando de grandes partículas que geralmente atravessam a membrana em uma grande quantidade e precisam de vesículas para isso. Claro que vai precisar também de energia. Então você tem aqui a fagocitose, a pinocitose, né? Mas dentro aqui, eu vou comentar mais rápido, é com relação à endocitose mediada por receptores. Então você tem aqui receptores, as moléculas, olha, que estão sendo transportadas, que estão sendo endocitadas, né, por essas vesículas, só que mediadas por receptores. E aqui um exemplo interessante para a gente ver é do LDL, né? Então, LDL, que é o mau colesterol, então você tem lipoproteínas. Então, veja aqui, o colesterol, ele é muito hidrofóbico, então ele precisa se ligar, quando ele é metabolizado pelo fígado, ele precisa se ligar a proteínas. Então, eles vão se ligar a proteínas, por isso vão formar essas lipoproteínas. Então, esse verde seriam as proteínas e o vermelhinho ali seria o colesterol. Então, essas lipoproteínas facilitam o transporte desse colesterol para que esse colesterol possa entrar na célula. A célula precisa de colesterol para sintetizar o quê? Membranas, para sintetizar hormônios, então o colesterol é importante também. Então o que acontece? Você tem aqui, olha, proteínas que a gente chama de clatrina, receptores, então esse LDL vai se ligar a essa proteína, então vai ocorrer uma endocitose, né? Ela vai ocorrer uma invaginação, você tem a vesícula aqui, essas clatrinas vão ser perdidas, que elas vão retornar para a membrana, assim como o receptor, né? E vai para onde? Para a lisosoma, olha o receptor voltando para a membrana, e aqui vai ser digerido. Então, ou seja, vai ocorrer uma digestão dessas proteínas para que ocorra o quê? A liberação de quem? A liberação do colesterol, né? Para que esse colesterol, como eu falei, possa ser metabolizado, utilizado para lipídios, né? Sintetizar lipídios de membrana, utilizado para síntese de hormônios, hormônios são derivados também de colesterol. Tá, mas qual que é o problema? Tá, aqui a gente está vendo como seria uma endocitose mediada por receptores, no caso do LDL, mas nós temos uma mutação, tem pessoas que têm uma grande quantidade de LDL no circulatório, né? Então, quando você pensa assim, você tem uma grande quantidade
desse LDL, então que esse aumento de LDL pode promover um processo inflamatório, levar o que? Uma arteriosclerose, que pode levar o que? Um infarto, né? Então, tem indivíduos que têm mutação nesses receptores, então tem uma mutação que ou não tem esse receptor, ou tem uma quantidade bem menor de receptor. Consequentemente, vai aumentar os níveis de colesterol no plasma sanguíneo. Então, isso pode levar o quê? Um infarto precoce. Então, por exemplo, a gente tem indivíduos que são muito jovens. De repente, você ouviu falar assim, uma criança de 8, 9 anos que está com um nível de colesterol muito alto. Então, você precisa desconfiar que pode ser um problema que é hereditário, pode ser uma mutação nesse gene que codifica isso. Isso leva a um quadro chamado de hipercolesterolemia. Então, às vezes você tem uma criança que o nível de colesterol está muito alto, está na casa de 800, 900 miligramas por decilitro. Então, realmente, isso é um fator de risco muito alto para ter o quê? Problemas isquêmicos e problemas de infarto. A ideia dessa endocitose mediada, ela funciona muito também com, por exemplo, a vitamina B12, a linha de raciocínio é a mesma. O ferro, para ser captado, também ocorre uma endocitose do ferro com a transferrina, para promover essa absorção desse ferro. E até o vírus, né? O vírus influenza, né? Ele também entra por um processo semelhante do que a gente está falando. Então, pessoal, basicamente era isso que a gente vai estar falando sobre a estrutura da membrana, né? Então, por gentileza, assistam essa aula, né? Vão verificando aí as possíveis dúvidas, né? Porque o nosso objetivo é que nas próximas aulas a gente possa estar discutindo, né? Tirando dúvidas que possivelmente possam surgir em relação a esses slides, tá bom? Então, forte abraço, um bom dia a todos.